Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é o primeiro vídeo de uma série de vídeos falando sobre o temperamento. Primeiro entendendo o nosso temperamento como pais e educadores, e depois dos nossos filhos, nos ajudando no processo de autoeducação, em como podemos ajudar a nós mesmos e os nossos filhos a se desenvolver, expandir seus talentos, suas habilidades e melhorar, sim, a forma como a gente se relaciona com o mundo, com os outros, com os nossos filhos, através desse conjunto de características do nosso próprio temperamento e o da criança, consequentemente. Vamos juntos? Fica comigo que hoje a gente vai desvendar o seu temperamento. Antes de mais nada, então, vamos começar entendendo o que é o temperamento, a diferença dele para o nosso caráter e personalidade. Sim, essas três coisas se combinam, mas não são a mesma coisa. Por quê? Na psicologia, a personalidade, o temperamento e o caráter são três conceitos usados para expressar maneiras de pensar, de sentir, e, portanto, são muito relacionadas entre si. Mas essa grande afinidade faz com que muitas vezes os significados sejam confundidos. O temperamento, então, é a parte inata da personalidade, ou seja, são características biológicas que herdamos desde o nosso nascimento, genética. E esse é o tema principal do nosso vídeo, mas nós vamos falar nas outras. A personalidade, então, é o resultado dessa soma de caráter, do temperamento e de hábitos aprendidos. Bom, então, hoje nós vamos falar dos 4 temperamentos do ser humano. O que são? Qual o sentido? Por que que a gente vai estudar? Por que que a gente tem que compreender? Bom, por quê? Porque eles são o número 4, né, vamos falar mais ou menos assim. Na antiguidade, os temperamentos, ou um conjunto de fatores constituintes de uma personalidade, estavam ligados aos humores, os nossos humores. A predominância de um ou de outro designava um tipo específico que se distinguiam entre si. Eram 4, ou são 4: o melancólico, o fleumático, o sanguíneo e o colérico. A teoria dos 4 temperamentos foi colocada no mundo por Hipócrates, antes de Cristo, lá no 400 antes de Cristo. Eles conservaram o esquema desde então, dos elementos primordiais da natureza: terra, água, ar, fogo, associando, no entanto, a cada elemento uma qualidade. Meu primeiro contato com essa teoria foi através de Rudolf Steiner, o pai da antroposofia, mundialmente conhecido pelas escolas Waldorf, o que me ajudou muito na escolha de vir morar aqui em Florianópolis. E na época, lá em 2010, já existiam mais de 7 escolas aqui, contrapondo ao Rio Grande do Sul, onde eu estava morando, que só existia uma, então acabei vindo para cá. Para Steiner, então, ele desenvolveu também essa temática, né, dos temperamentos, mas ele não seguia exatamente a mesma natureza de Hipócrates, né, desmistificando esse conceito associado aos elementos água, terra, fogo e ar. Ele vinculava mais os temperamentos à nossa constituição. Steiner vai mais profundamente no significado da Gênesis mesmo, relacionados aos corpos constitutivos do homem, como o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o corpo da individualidade, né, o corpo do eu. Mas a gente não vai explicar o temperamento aqui através da teoria de Steiner, pois o doutor psiquiatra Ítalo Marcilli tem uma obra muito mais dinâmica e de fácil entendimento nessa relação dos temperamentos entre pais e filhos. Eu estou usando aqui este livro como base, que são os 4 temperamentos na educação dos filhos. Para entender essas estruturas, o Ítalo nos fala que é preciso lançar sobre um olhar mais poético e simbólico, considerando a imagem de uma cruz, como a gente pode ver aqui. Numa base está o calor e na base está o frio, e de um lado a umidade e de outro a secura. Bom,
Vamos examinar agora primeiro o quente e o frio e qual é a finalidade das coisas. Quentes, o que fazer para elas serem classificadas como quentes, e quando colocamos a condição da água para ferver, vamos por um exemplo, ela começa a se expandir, que é uma das qualidades do calor, da expansão. Ao contrário, quando a água é congelada, colocada no freezer, ela se acalma, fica fria, mais introvertida, se contrai. Portanto, as coisas frias se contraem e as coisas quentes, o calor, se expande. Então, aí tem um princípio bem específico, chamado princípio de expansão. E o frio tem o princípio chamado princípio de contração. Além desse par de opostos, frio e quente, e seco e úmido, as coisas úmidas, como a água, por exemplo, têm a característica de envolver, de se acomodar, de se adaptar, de fluir. As coisas secas, por sua vez, não têm essa capacidade, pois estão do lado oposto da umidade, a secura, né? A combinação desses dois pares de opostos gera 4 combinações: quente, seco, frio e úmido. Delas nasce a ideia dos 4 temperamentos. Vamos pensar no temperamento como uma estrutura mineral e a personalidade como uma estrutura vegetal. Vamos supor, a gente bota a plantinha lá, ela cresce, muda, se desenvolve, e o vegetal é plantado no solo, como se o solo fosse o tipo específico de o temperamento mineral. E esse temperamento é tratado, depende do crescimento da estrutura vegetal, que é a personalidade, que é a articulação das coisas e como elas acontecem ao longo da nossa história. E cada pessoa tem características muito próprias e exclusivas. Não pode haver 2 personalidades iguais, pois a personalidade é uma história articulada psiquicamente dentro de cada biografia do ser humano. Agora nós vamos ver as combinações dos pares de opostos que dão origem aos 4 temperamentos. A partir da combinação de quente e seco, temos o temperamento colérico ou o temperamento de fogo. As pessoas que possuem essas qualidades são pessoas expansivas, que inversamente não envolvem, mas têm a capacidade de liderar. Elas se ampliam, elas expandem. As suas ideias são sempre extrovertidas, estão sempre colocando tudo para fora. Em geral, elas não tomam as decisões para agradar os outros, mas para seguirem seus objetivos e seus ideais. Imagina uma pessoa, agora vamos falar do ar. Imagina uma pessoa que também tem esse temperamento de quente, como fogo, como colérico, mas ela também tem a característica da umidade. Essa combinação de quente e úmido é o que dá a forma para o elemento ar. O ar se expande, só que o ar envolve. Como a fala envolve. O fogo também é quente, também expande, mas ele não envolve, porque ele não tem a característica da umidade. Quando o fogo se expressa na fala, ele está falando para colocar o seu objetivo em prática, para expor as suas ideias. Quando o ar se expressa através da fala, ele vai numa dimensão muito maior, devido à sua característica úmida. A pessoa que tem temperamento de ar se expressa com a intenção de se relacionar com os outros. Normalmente, essas pessoas falam antes de pensar. As crianças com temperamento ar, o temperamento sanguíneo, precisam da fala, precisam dominar essa fala, com o domínio da sua linguagem, porque senão elas não conseguem se expressar e elas acabam se tornando crianças muito agitadas, muito ansiosas, às vezes elas não conseguem falar o que elas querem, elas se jogam no chão, elas não conseguem se concentrar porque elas não conseguem falar. Inclusive, essas crianças são muito avoadas e são diagnosticadas erroneamente como déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Por que é erroneamente? Porque o temperamento do ar, como essas crianças, elas precisam da linguagem para se desenvolver, e elas ainda não possuem essa linguagem com 2, 3 anos, essa boa capacidade de falar. Elas encontram essa dificuldade de se expressar, então existem esses diagnósticos muito errôneos dados, sem entender que aquilo é o temperamento da criança.
Depois que ela vai lá com 5, 6, 7 anos, que ela vai dominando a arte da fala e de como se expressar, que elas começam a expressar melhor seus pensamentos, a sua afetividade, etcétera, elas não são mais diagnosticadas como TDAH, porque elas têm o ar tem essa tendência de extroversão, de envolvimento. Então é importante frisar aqui que isso não significa, ser tímido ou cara de pau. Essas pessoas podem ser tímidas, mas ao mesmo tempo precisam falar por conta da sua natureza, né, de expansão. Essa estrutura mineral das pessoas quentes e úmidas, se ficam tímidas em algum ambiente, elas ficam incomodadas. Então, se você perceber que você vai num ambiente e que você quer falar, mas você não consegue se expressar, se você fica muito tímido, mas você tem você está numa sala de aula, e aí você quer expor a sua opinião, mas se tem algum bloqueio, alguma coisa bloqueia essa sua expressão natural, você tem essa atitude, provavelmente você tem esse temperamento de ar, ou sanguíneo, ou colérico do fogo, no teu temperamento. Bom, já no comportamento da água, se você está num ambiente de conversar e você sente que você não quer conversar com ninguém, se sente confortável, você guarda aí uma qualidade fria de concentração. As pessoas que têm o comportamento com a qualidade fria, primeiro se concentram e depois, quando tem toda a estrutura concentrada, pensa como se fosse um gelo. Para sair, ele precisa estar completamente rígido. Essas pessoas são assim, como um gelo. Precisam de tempo nos seus processos psíquicos. Não são mais lentos. Não significa que sejam pessoas burras. Simplesmente, esse é o seu modo de se organizar na vida, como um temperamento frio e úmido. Eles têm essas características da introspecção, da introversão. Eles são introvertidos, acrescida da capacidade de envolver, porque a água também envolve, também flui, né. A água, quando eles estão em público, eles não se incomodam com as tensões, porque eles têm um temperamento complacente e, ao mesmo tempo, não reagem rápido, pois estão recebendo a informação, concentrando a informação. Em uma reunião, por exemplo, enquanto o colérico, o sanguíneo e até o melancólico estão brigando ali, o fleumático tem esse temperamento frio, úmido. Ele não se envolve, ele procura entender e explicar o que está acontecendo. Bom, todo pai deseja ter um filho assim, fleumático. Por quê? Porque elas recebem os comandos e têm uma grande capacidade de complacência e tolerância. São crianças organizadas, calmas, mas que exigem um certo cuidado aí. Não é bom colocar metas pequenas para elas, porque elas sempre respondem bem. E os pais costumam pensar assim: "Ah, tá tudo certo, meu filho é calmo, meu filho é tranquilo, é organizado, não tem nada de errado aí". E deixa essas crianças muito à vontade. Mas para os fleumáticos é preciso sempre exigir um pouquinho mais da criança, para ela poder ir além daquilo. Vou falar da terra. Se você está no polo frio e seco, possui o temperamento da terra. A terra tem a capacidade de contração, como a água, e não se expande como o ar e o fogo. Ela é rígida, ela é tensa. As pessoas com essa característica fria e seca têm um temperamento melancólico, que a gente chama. São pessoas que nos transmitem a sensação de segurança, que lidam bem quando estão na rotina do dia a dia. Elas chegam, às vezes, a estabelecer a rotina de alguém. Vamos supor, um casal com temperamento sanguíneo e o outro com temperamento melancólico. Geralmente dá problema, para essas pessoas conviverem com os melancólicos, pois se ele não permitiu que o melancólico organize essa rotina. Por possuir essa virtude na sua própria natureza, essa dinâmica é bem comum acontecer entre os casais, do melancólico querer, né, fazer com que o outro entre nessa rotina de organização, essa capacidade de organização. O melancólico pode ajudar muito, sim, na dinâmica da casa. Observe agora se é natural para você pensar antes de falar. Sim?
Então é provável que você tenha uma estrutura fria, que pode ser fleumática, úmida, ou melancólica, nesse caso seca. Apesar de o temperamento ser uma estrutura mineral que não muda ao longo da vida, ela se expressa de determinada maneira. A apresentação desse movimento, alguns livros pecam nisso, porque não, de modo geral, não examinam como as pessoas costumam se relacionar, pais e filhos. Então, cada combinação traz um temperamento diferente, uma forma diferente da gente atuar, sabendo o nosso temperamento como pai e entendendo o temperamento do nosso filho. Bom, eu vou continuar aqui essa série de vídeos e logo a gente entra com como cada pai, o temperamento de cada pai e como isso pode interferir e melhorar o nosso relacionamento dentro do nosso ambiente familiar. Deixa aqui seu comentário, se você se compreendeu, se você entende agora qual é o seu temperamento. Existem alguns sites que eu vou deixar aqui embaixo, que também fazem alguns testes com perguntas, que nos ajudam a nos nortear nesse sentido. Se a gente não consegue se observar dessa forma, né, em como a gente reage em cada situação, a gente faz esses testes e consegue também nos entender um pouquinho melhor. Um grande beijo e até o próximo vídeo.